Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez no Crescendo na Fé, dessa vez para meditar sobre o caráter comunitário da vocação humana, segundo o Catecismo da Igreja Católica, e aqui vamos dar alguns exemplos da nossa atualidade. Bom, o Catecismo da Igreja, no ponto 1878, diz assim: todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar em si, na verdade e no amor. E conclui com uma frase muito interessante: o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. E também no ponto 1879, diz assim: a pessoa humana tem necessidade da vida social. Esta não constitui para ela algo de acessório, mas uma exigência da sua natureza. Ou seja, o ser humano, ele necessita viver em comunidade. Ele necessita estar junto com os outros. Quando ele está só, ele já não é pleno em sua natureza, né? Então, e qual é essa vocação? Qual é a vocação da qual Deus chama todo homem? É a vocação do amor, como diz Santa Teresinha muito bem, né? Nossa primeira vocação é amar. E quem é o amor? É Deus. Quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos entre os irmãos, praticando o amor fraterno, nós vivemos o próprio Deus em nós. Então, porém aqui tem um grande obstáculo: o individualismo. Porque, assim, um estudo recente realizado pela Universidade de Tecnologia em Swinburne, na Austrália, feita pela pesquisa associada ao desenvolvimento de depressão e ansiedade social, foi avaliada a saúde mental de 1.010 voluntários durante 6 meses. E a faixa etária deles era entre 18 e 87 anos. Então, a pesquisadora Michelle Lin fez a seguinte avaliação, a seguinte conclusão: que a solidão é um assunto que merece atenção, assim como os problemas psicológicos e emocionais que podem surgir com esse sentimento. E ela conclui com uma frase muito interessante: nós não fomos desenvolvidos para sermos solitários. Somos uma espécie social, afirma ela. Portanto, a solidão, ela vem causando muita depressão e suicídios atualmente. Mas o problema não é a solidão em si. O problema é a solidão sem Deus. Como aquela famosa frase que eu nunca me esqueci: não tenha medo de estar só, tenha medo de estar vazio. Por exemplo, os monges, as carmelitas, eles têm um chamado contemplativo de viver uma vida lá em sua cela ou nos desertos. Antigamente os eremitas, os monges, eles tinham a vida solitária em oração, mas uma solidão saudável. Não é um individualismo pelo egoísmo, sabe? Então, era uma solidão baseada na intimidade com Deus. Eles eram felizes, eles não eram depressivos. O problema é a pessoa se isolar em seu mundinho e ficar se relacionando somente virtualmente, ficando dependente para ser feliz de curtidas, de likes nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ficar dependente de comentários, de elogios para ser feliz. E quando não recebe isso, a pessoa se sente tão mal, com um complexo de inferioridade tão grande, que acaba se fechando e acaba recaindo na depressão. Então esse é um problema. As redes sociais, o relacionamento virtual, não preenche o coração, não preenche a alma, não torna o homem pleno em sua natureza. Somente o relacionamento pessoal, porque o relacionamento virtual não é real. Então, somente o relacionamento real, pessoal, ele pode tornar o homem feliz de verdade. E apenas uma outra informação aqui muito útil para nós, é que o uso excessivo de celulares pode levar sim à depressão. De acordo com o professor de psicologia da Organização e Saúde da Universidade de Lancaster, Cary Cooper, ele diz que o uso excessivo de celulares pode levar à depressão, estresse e insônia. Então, os aparelhos, segundo ele, oferecem uma saída passiva, onde o usuário não precisa reagir com o mundo real. Ele somente interage com o mundo virtual. Esse é o problema. Então, ele busca se refugiar, ele busca fugir dos problemas,
E isso contribui para quê? Para o estresse prolongado, distúrbios, sono, né? Os distúrbios de sono, na verdade, e a depressão principalmente. Então, qual é a solução? Não é que nós temos que demonizar as redes sociais, não podemos demonizar a tecnologia e nem o uso de celular. O problema é o desequilíbrio. Né? Nós, muitas vezes, não somos equilibrados no nosso uso. Precisamos saber o tempo, a hora certa para tudo. Para mandar uma mensagem, para olhar as redes sociais, para postar uma mensagem boa, para evangelizar. Entende? Então, muitas vezes nós não sabemos nos organizar no nosso tempo. Nós nos relacionamos muito com o virtual e dedicamos pouquíssimo tempo e quase nada para nos relacionar com as pessoas. Né? Nós estamos muito longe de quem está perto de nós. E às vezes queremos estar muito perto de quem está longe. E não valorizamos quem está do nosso lado. Esse que é o problema. Então, podemos usar sim o nosso celular, o computador, quando estamos sozinhos, para o bem, para rezar. Né? Quantos aplicativos de devocionários existem? Né? Nós podemos também dedicar tempo à nossa oração pessoal. Então, se nós sabemos equilibrar bem o nosso tempo, nós vamos conseguir viver o relacionamento humano, pessoal, como também o virtual, mas o mínimo possível. E assim vamos conseguir experimentar a plena felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.